Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar a respeito de frase, oração e período. Bom, são termos que se parecem, mas na verdade existem diferenças bem pontuais para que a gente possa fazer a classificação. Bom, vamos para a frase. O que é a frase? A frase é o enunciado com sentido completo. E ela não precisa de um verbo para que esse sentido ele seja facilmente compreendido. Exemplo, que dia lindo. Eu tenho uma informação e não tenho um verbo. Então eu digo que é uma frase. Já a oração é aquele enunciado com a presença de um verbo. Exemplo, o dia está lindo. Nesse caso, eu tenho uma informação e nessa informação a presença de um verbo de ligação, representado pela palavra está. Então, nesse exemplo, o dia está lindo, eu tenho uma oração, que também não deixou de ser frase, porque é um enunciado com sentido completo. No entanto, para poder ajudar na compreensão, eu costumo passar alguns exemplos para que seja feita a classificação entre frase e oração. Para quê? Para que no entendimento, nesse inicinho, a pessoa entenda que, não tendo verbo e tendo sentido completo, eu tenho uma frase. E tendo o verbo, eu tenho uma oração. Na verdade, toda oração é uma frase. Mas nem toda frase é uma oração, porque para ser oração eu preciso do verbo. Bom, e o que vem a ser período? Período é uma construção em que eu tenha pelo menos uma oração. Eu não falei que para ser oração precisa de um verbo? Então, se eu tenho um enunciado com apenas um verbo, significa que eu tenho um período. Se no meu enunciado eu tenho a presença de dois verbos, eu tenho dois períodos. E na classificação eu o classifico como período composto. Então vamos lá, só para não embaralhar. No meu período simples, eu tenho uma oração com verbo. Acordei cedo. Eu tenho o verbo acordar, ok? Então o meu período é simples. Acordei cedo, vírgula, mas perdi o ônibus. Ponto final. Nessa sentença, eu tenho dois verbos. Olha aí, acordei cedo, então eu tenho o verbo acordar. Mas perdi o ônibus, eu tenho o verbo perder. Então, nesse caso, eu tenho uma sentença com dois verbos. Dois verbos, duas orações. Portanto, período composto. Espero que vocês tenham compreendido o significado e as diferenças. Oriento que vocês procurem materiais com atividades, com exercícios, para poder ajudar na sistematização, na fixação. E até os próximos vídeos. Um abraço!